Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia. Hoje, dia 27 de setembro de 2024, são 9 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 3 horas da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo. E tivemos hoje mais um dia que não tem muita movimentação aqui, né? Houve um ataque com drones e mísseis russos contra a Ucrânia. A maior parte foi derrubada, como é usual, mas teve alguns danos, principalmente aqui em Dnipro e aqui em Ismail, no sul de Odessa, né? Os ucranianos fizeram um ataque também aqui em Rostov-on-Don, nessa região aqui. Tem um incêndio grande aqui em Novoshakhtinsk, mas também nada muito significativo. Na linha de frente, mais um dia que não temos nenhuma mudança significativa, mas a situação de Vuhledar se torna cada vez mais crítica aqui. Vuhledar ainda está com os ucranianos, mas se torna cada vez menos viável manter a cidade. Em que momento que a cidade vai cair, a gente não sabe, né? E tivemos ontem o encontro do Zelensky com a Kamala Harris. Hoje será o encontro do Zelensky com o Donald Trump. Deve acontecer daqui a pouquinho lá em Nova York, né? Não sabemos qual vai ser o resultado desses encontros. O único resultado que a gente tem é do encontro com o Biden. E o encontro com o Biden teve lados positivos, um pacote de ajuda grande por aí, mas lados negativos também. Parece que o Biden voltou atrás na autorização para os ucranianos usarem armas no território russo. Vamos entender esses assuntos. Muito triste isso. Vamos falar sobre essas e outras notícias em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por O Bom Governo é o Inexistente, Caminhoneiro Marítimo Cubano em Fuga e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no wrevolving.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, então falando aqui sobre a situação na Ucrânia, teve um ataque aqui com vários mísseis, um míssil Iskander, 2 mísseis Ra-22 e 32 drones Shahed 136, aqueles drones de fabricação iraniana, né, dos quais 24 foram derrubados pela defesa antiaérea ucraniana. Teve um deles que entrou no espaço aéreo romeno, né, aqui na Romênia, mas isso já é uma coisa que já virou comum, né? Tá vendo aqui? Um dos pontos de ataque foi justamente o porto de Ismail, aqui no sul da Ucrânia. Então teve alguns que entraram aqui no território da Romênia. Mais uma vez a Romênia não fez nada. E também teve outro perdido em território ucraniano devido a sistemas de guerra eletrônica, ou seja, que não atingiu o alvo, né? No final das contas, teve aí um total de 6 que atingiram o alvo de ontem para hoje. Uma das coisas foi justamente ali na região de Odessa, em Ismail, atingiu um terminal ali com 3 mortes e 11 feridos, inclusive uma criança. Muito triste isso. De acordo com autoridades locais, vários prédios foram destruídos ali em Ismail e veículos danificados também. Muito triste esse ataque ali, né? Como a gente falou, também teve ataques aqui, teve danos também em Kryvyi Rih, em Dnipro, um incêndio aqui em Dnipro. Esses foram os principais ataques russos de ontem para hoje, né? Agora, os ucranianos fizeram também um ataque com drones em Novoshakhtinsk, que é ali na região de Rostov. Segundo os russos, eles derrubaram todos os drones. O que a gente está vendo aqui é só um incêndio de mato, né? Só pegou incêndio no mato. A gente não tem uma foto melhor do que essa, não dá para tirar muitas conclusões. Pode ser que tenha sido, sim, apenas mato que pegou fogo, mas o pessoal está lembrando aqui que isso foi próximo da refinaria de óleo de Novoshakhtinsk, né, que foi uma refinaria que já foi atingida pela Ucrânia, pode ter sido atingida novamente agora, né? Ou seja, a Ucrânia atinge a refinaria, os russos levam um tempão para corrigir o problema, para restaurar o funcionamento dela, aí quando ela estiver prontinha eles vão lá e atacam de novo para causar mais prejuízo, né? Bom, o repórter Filatov, que é um blogger russo, está trazendo aqui uma perspectiva de uma derrota russa em algum lugar. Ele não explica exatamente aonde que aconteceu isso daqui, mas ele fala aqui, ó: oi, eu quero chorar e chorar lágrimas de sangue. Eu já estou lendo sobre isso há um bom tempo. Eu não sei se vocês sabem dessas perdas que aconteceram tal como outras, mas dependendo de como as operações de assalto são desenvolvidas e feitas, com unidades que não são correlacionadas. Ele está reclamando do problema dos comandantes que mandam pessoas que são, por exemplo, especialistas em drones para fazer ataque de infantaria, né? Ataque de onda de carne, ir lá para tentar pegar a linha de frente, né? Ontem e hoje, 20 filhos da Fatherland, né, da
pátria-mãe ou pátria-pai, no caso aqui, morreram durante o assalto de uma pequena fortificação ucraniana, né? Uma passagem pequena de 10 metros por 15 e um monte de 20 soldados russos morreram tentando tomar essa coisa e o inimigo não teve nenhuma morte. Ou seja, os ucranianos não tiveram nenhuma morte, defenderam a posição e 20 russos morreram nisso daqui. O pessoal está chateado, justamente porque os comandantes estão mandando o pessoal ir para cima com tudo, independente de qualquer coisa, e com isso muitos russos morrendo, né? Bom, vendo os mapas do Pulé-Volan aqui, nenhuma mudança significativa aqui na região de Pokrovsk, um pequeno avanço aqui em Krasny Yar e Mykolaiivka, essa outra Mykolaiivka aqui. Cara, como tem cidade chamada Mykolaiivka na Ucrânia? Mas enfim, um pequeno avanço russo aqui, mas nada significativo na direção de Pokrovsk. E aqui embaixo é que a situação mais preocupante aqui em Vuhledar. Deixa eu tirar minha cabeça daqui. Os russos avançaram mais um tanto aqui. A gente já está falando já há alguns dias que a situação em Vuhledar ela está terminal. Tá? Os ucranianos, eu imagino, estão se preparando para deixar a cidade. Isso não é uma coisa fácil, né? Até você conseguir deslocar toda a sua base, tirar equipamentos. Não pode sair todo mundo de uma vez, tem que sair aos poucos e coisa e tal. Os últimos que ficam costumam ser prejudicados, infelizmente. Então essa é a situação aqui em Vuhledar. Infelizmente, a gente já tinha falado sobre isso. A cidade deve cair para os russos aí nos próximos dias, né? Bom, o Instituto para o Estudo da Guerra não traz aqui nenhuma grande novidade, fala também principalmente sobre pacotes de ajuda, mas a gente vai falar disso em seguida. Similar àquela mensagem que a gente viu ali dos russos preocupados com a morte, né? Tem um canal do Telegram anônimo, que as pessoas podem deixar recados anônimos com um bot lá no Telegram, né? E o pessoal reclama de um monte de coisa do exército russo aqui, cara. É o que eu falo pra vocês, esse negócio de censura não funciona, né? Lá na Rússia, vocês sabem, é proibido criticar o exército russo. Se você criticar o exército russo, você pode pegar 15 anos de cadeia, né? E, no entanto, quando o pessoal vai fazer, né, de forma anônima, um lugar que eles não podem ser rastreados, todo mundo critica e critica muito e pelos motivos corretos. Justamente, ou seja, indica que a informação ela está chegando, as pessoas têm essas informações da merda que está acontecendo lá na guerra da Ucrânia, né? Como a Rússia está perdendo a guerra da Ucrânia. Só que eles não podem falar abertamente, né? Aqui, um cara fala aqui, ó, que nós avançamos com 70 mil soldados na região de Kharkiv, levamos quase 6 meses para avançar 5 quilômetros. 5 quilômetros. O inimigo avançou uma distância de 5 vezes isso em um dia. Ele está falando do avanço ucraniano em Kursk, né? Como isso é possível? Alguém na nossa liderança militar e política claramente incompetente, não sei o que lá. Enfim, eu não sei o que fazer. As Forças Armadas da Ucrânia já estão aqui, eles capturaram o nosso vilarejo. Eu estou assustada ao ponto de tremer. Isso aqui é uma mulher falando, tá? Onde que nós vamos esconder? Onde que nós vamos escapar? No meu coração tá batendo e coisa e tal. O pessoal apavorado com os ucranianos lá, né? Eu não acredito que isso está acontecendo. O inimigo está chegando e nós fomos deixados sozinhos, né? Sem reservas. Nós estamos aqui na linha de frente, lutando por cada metro de terra e perdendo nossos camaradas. E lá em cima, né, no comando, parece que eles não entendem a seriedade da situação. Onde estão os reforços? Onde está a artilharia? Você acha que a gente tem que morrer porque alguém lá em cima fez algum erro, cometeu algum erro, tomou uma decisão? Ou seja, é isso que é a situação dos russos. Tem mais um monte aqui, eu não vou ler todos eles, mas dá para você terem a ideia de que sim, os russos sabem o quão ruim está a guerra, né? Eles não podem falar abertamente, mas eles sabem o quão ruim está a guerra. E tem uma outra coisa aqui que está incomodando muito os russos, que foi o acordo entre a Ucrânia e a China, né? A Ucrânia se tornou uma parceira estratégica da China, igual é a Rússia, né? O Putin se gabava de que a China tinha uma parceria estratégica com a Rússia e coisa e tal, e agora a Ucrânia também, né? O Beijing planeja restaurar relações práticas, e aí ele fala que primeiro o Irã e agora a China, 2 países que abandonam a Rússia. Pois é, meu amigo, a situação é essa, né? É o que eu falo para você. Tá todo mundo vendo que a Rússia está indo pro buraco. Ninguém quer morrer junto com a Rússia, né? Deixa a Rússia morrer. A Rússia arrumou essa guerra, vai desaparecer do mapa. Ninguém quer desaparecer junto, né? Aqui, ó, segundo o pessoal está dizendo, a China tem a intenção de restaurar a cooperação prática com a Ucrânia, o que é um parceiro estratégico para ela, disse o ministro das Relações Exteriores, Yang Yi, né?
Ou seja, não, a China não está do lado da Rússia, né? A China tem um pouco daquela história do Brasil também, né? De querer fazer uma coisa de paz e não sei o que lá, que não vai levar a nada, mas enfim. Bom saber que eles estão mais ajudando mais a Ucrânia até do que o Brasil no final das contas, né? Bom, o Zelensky está em Nova York, né, e se encontrou com a Kamala Harris ontem, então os dois aqui gravaram uma entrevista juntos. A Kamala Harris elogiou o Zelensky, elogiou a Ucrânia, falou que apenas o povo ucraniano pode decidir o que acontece com a terra deles, né? E eu concordo plenamente com isso, né? Um absurdo o Trump ficar falando que não, que tem que congelar o conflito, que o que a Rússia invadiu já está invadido. Que história é essa? Pô? O território é ucraniano, os ucranianos que decidem o que vão fazer com eles, né? E a Kamala Harris se colocou prontamente indicada que no governo dela vai continuar o apoio à Ucrânia, né, caso ela seja eleita, né? Bom, hoje o Zelensky vai se encontrar com o Trump, tá? O Trump publicou nas redes sociais dele o aviso que ele recebeu do embaixador ucraniano, né? O embaixador ucraniano mandou um recado para o Trump marcando um encontro com o Zelensky, né? Falando aqui que espero que você esteja bem. Eu lembro de nosso último telefonema, foi realmente muito bom. Todos nós da Ucrânia queremos terminar essa guerra com uma paz justa e nós sabemos que sem a América isso é impossível de conseguir. É por isso que eu tenho buscado o entendimento, né, que você entenda o nosso lado, que nós entendemos os lados um do outro, né, em um contato próximo. Ou seja, o que o Zelensky está falando é o seguinte: eu sei que você está falando um monte de merda aí, Trump. Até onde isso é campanha? Ok, campanha eu entendo, você é candidato, tá falando merda, beleza, faz parte da coisa, né? Eu, particularmente, estou preocupado com esse negócio do Trump, porque eu não consigo entender como que isso ajuda o Trump politicamente no final das contas. Acho que não. E daí o meu temor de que a única coisa que isso pode ajudar é se o Trump está recebendo dinheiro mesmo do Putin, alguma coisa assim, né? Mas enfim. O que o Zelensky colocou aqui olha só, tudo bem, ok, você pode estar falando isso por questão de campanha, mas vamos conversar para entender direitinho a coisa entre a gente, né? Requeremos um encontro com você, seria muito bom ouvir os seus pensamentos diretamente, em primeira mão e coisa e tal. Enfim, sinceramente, Volodymyr, né? Ou seja, o Zelensky mandou o recado. O Trump printou o recado na rede social dele, mas confirmou que vai se reunir com ele, né, hoje às 9h45, né? Ou seja, às 10h45 no horário do Brasil da manhã. Ou seja, mais ou menos no momento que esse vídeo estiver sendo lançado, estiver sendo colocado público, deve estar acontecendo essa reunião entre o Trump e o Zelensky. Vamos ver qual vai ser o resultado disso, né? E o Trump ainda falou que a situação na Ucrânia é de desgraça e vergonha, muitas mortes e destruições terríveis, né? Ou seja, tudo aquilo que o Putin fala também, né? Não, que a Ucrânia está acabada, né? Os russetes falam isso desde o primeiro dia, né? E não está, né? Ao contrário, a Ucrânia está só começando. Essa guerra vai longe, mas a Ucrânia está disposta a resolver esse problema de uma vez por todas, né? Vamos ver qual vai ser o resultado dessa reunião com o Trump. Não sei se tem alguma coisa. Se o Trump está vendido para o Putin, meu amigo, já era. Ferrou já completamente, né? Então, vamos ver o que vai acontecer com isso daí, né? Bom, o presidente da Ucrânia confirmou a alocação da ajuda militar americana de 7,9 bilhões de dólares e a introdução de novas sanções contra a Rússia, né? Parece que o pessoal da campanha do Trump ficou chateado por causa dessa visita do Zelensky lá na fábrica de armas. Ué, mas o Zelensky precisa disso, essas armas estão sendo entregues para o Zelensky, né? Não tem o que falar, né? Então, mais 8 bilhões de dólares de ajuda militar para a Ucrânia, excelente notícia, isso muito importante, isso daí, né? E ele fala aqui como é que está distribuído isso, esses 8 bilhões, 5,5 bilhões em PDA, que é justamente autorização para compra de armas nos Estados Unidos, ou seja, são armas que vão ser compradas pela Ucrânia, mas ainda vai levar tempo para ficarem prontas, né? E 2,4 bilhões em ajuda emergencial através do USAID, que também fornece defesa antiaérea para a Ucrânia e outras coisas, né? E também a gente já falou sobre o JSOL, né? Que é aquele míssil ar-terra lançado a partir de uma espécie de Storm Shadow lá americano, né? Enfim, mais um monte de coisa aqui, a expansão do treinamento dos F-16 e para mais 18 pilotos ao longo do ano que vem. Enfim, e aumentar as sanções contra a Rússia. Então, boa notícia, é isso daí que o Zelensky estava esperando mesmo, né?
O que o Zelensky não estava esperando, ou seja, um objetivo que ele não conseguiu, ele esperava ter a declaração pública de autorização para uso de armas no território russo, né? Então, infelizmente, o Zelensky está indo embora depois do encontro com Trump sem a autorização do Biden para lançar mísseis contra a Rússia, o que é um absurdo totalmente inaceitável. E é realmente uma situação que a gente não sabe como é que vai ser resolvido isso, né? Muito triste isso. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.